Lá eu falei sobre a fé, anotei aqui algumas coisas que eu falei sobre o perdão na nova aliança. Como é que o perdão na nova aliança é? Então a fé na nova aliança não é em Deus, assim, uma coisa que não está em nós. É uma fé, nosso Deus tem endereço, irmãos. Como é que é o nome do nosso Deus? E foi feita as coisas visíveis e invisíveis. Sabe quem descia no Éden lá? Jesus, gente. O Pai ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. A gente viu Jesus. Nosso Deus, ele tem um corpo, ele tem um cor dos olhos, ele tem cor de cabelo, ele tem jeito de corpo. É Jesus. Então a fé na nova aliança não é uma fé num Deus, é Deus, Deus. Eu digo que qualquer coisa é Deus. Um pastor pode ser Deus, um padre pode ser Deus, você pode ser Deus, o teu ventre pode ser Deus, os teus desejos podem ser Deus, a tua carreira pode ser Deus, qualquer coisa pode ser Deus. As pessoas têm fé em muita coisa, a gente vive num mundo de muita fé. E o apóstolo Paulo fala, abandona essa fé tola, boba, em Hebreus 6 ele diz isso. Falando sobre perdão, como é que o perdão na nova aliança é? Como que a gente tem que repensar o perdão? Que o perdão não é você errou aqui, perdoa, errou aqui, perdoa. O perdão é perdão. Deus fez uma perca muito grande que entregou o que ele tinha de melhor, que é sair do invisível e se tornar visível. Deus passou a habitar no corpo humano para sempre, glorificado. Um perdão, irmão, uma perda muito grande. Aquele que era invisível se tornou visível. E com sinais nas mãos. Então, perdão na nova aliança, você foi e sempre será perdoado se você crer em Jesus. Ah, pastor, não tem que me arrepender, meu irmão. E antes de você se arrepender, Deus já te perdoou. Sabe, eu antes de vir pedir perdão, Samara, e antes de ele vir pedir perdão para mim, eu já perdoei. E antes de eu pedir perdão para ele, eles já me perdoaram. Estão entendendo? Repensar, falamos aqui também sobre obediência. Repensar a obediência. Na antiga aliança, Deuteronômio 28. Se obedecer fielmente todos os meus mandamentos, cuidadosamente, aí eu vou te abençoar. Mas se não cumprir 613 leis por 24 horas, sem parar, aí Samuel falou, pai, até dormindo, foi até dormindo, meu filho. Ia amaldiçoar. De chegar a um ponto lá, a última maldição, até um irmão destacou lá na igreja do Batum, né, o Sidney, que ele falou sobre uma coisa muito interessante. O que ele disse lá sobre Deuteronômio 28? Quem obedecer seria levado. Aí diz lá, quem obedecer seria elevado sobre todas as nações. Quem que foi exaltado sobre todas as nações, gente? Ele ia obedecer Deuteronômio 28 em teu lugar. Consegue entender? Falamos então a obediência, citamos textos bíblicos para isso e mostramos em Romanos 3, 28, citando Gálatas, que é a obediência de Cristo. Hoje nós estamos na obediência de Cristo. Falei sobre o jejum, né, irmão? Diz que nem na lei tinha jejum, lembra disso? E diz que aqueles textos lá de Mateus, de Marcos, que usa a palavra que tem que jejuar para expulsar demônio, não tem nos originais. Lembra disso? Quem estava aí, pegamos lá, todo mundo viu na sua Bíblia, está entre parênteses, algum tem comentário embaixo, isso não se encontra nos manuscritos. O jejum, eu pratico jejum todo dia, já expliquei aos irmãos. Mas o jejum é muito bom para a saúde, tá? Quem é nutricionista, que a gente tem nutricionista no nosso meio, sabe? O jejum é muito bom para a saúde. Mas a questão espiritual não acrescenta nada, porque tem que repensar essas coisas. A salvação, repensamos a salvação. Que a salvação, ela não é um presente que é te dado, mas é um estado que você se torna. Você é salvo, você se torna filho. É um estado que você é, e não tem como mudar a matéria que você é agora. Você é filho e acabou. Nós trabalhamos sobre repensar isso. Repensamos o ensinamento de Jesus. Hebreus 6 diz, deixamos o ensinamento de Jesus. Mas que ensinamento? Gente, Jesus mandou crucificar, matar animais de sacrifício no templo. Jesus guardou o sábado, para vocês, quem acha que Jesus não deixou de fazer uma lei sequer. Porque ele veio cumprir Deuteronômio 28, para que eu e você possamos ter as bênçãos que tem sobre aqueles que é abençoado, segundo Deuteronômio 28. Mas por que você está fazendo um resumo, Eduardo? Porque talvez hoje vai ser o último dia que eu falar sobre repensar. Então, as pessoas falam, mas Jesus ensinou. Aí até eu lembro um dia a pessoa falou, Jesus ensinou sobre o jejum. Eu já sabia, falei, meu Deus do céu, mas aonde Jesus ensinou sobre o jejum? Eu quero com meu irmão, olha só, a tua Bíblia está entre parênteses aqui, ó. Você sabe que entre parênteses é porque não conta no original? Aí você fala, Eduardo, por que foi colocado? Gente, porque virou uma cultura tão cristã que botaram. Tantos ensinamentos. Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso não é para hoje, porque perdoa as nossas dívidas como eu vou perdoar do próximo.
Isso tem a ver com a nova aliança, irmão? Nada. A nova aliança, nós amamos porque Ele já nos amou. É o contrário, irmão. O Pai Nosso é baseado nas leis de Deuteronômio 28. O Pai Nosso não é aplicação para o nosso dia. Imagina se Deus fosse perdoar você segundo você perdoa as pessoas. Rapaz, hoje ele ia riscar você do livro, amanhã botar de novo, riscar de novo. Nunca mais eu falo com o Eduardo. Aí, mas não vou falar com o Eduardo. Consegue entender? Não é mais, gente, não é mais. A gente fala, o sermão da montanha. Todo baseado na lei, gente. Todo baseado na lei. Era o ensinamento para aquela época, para aquele momento. Eduardo, eu posso tirar princípio? Mas claro que pode tirar. Não pode achar que aquilo ali vai te levar à salvação. Quem te leva à salvação é quem ensinou aquilo ali. Falei sobre, acho que não sei se eu falei sobre o pecado aqui, repensar o pecado. A pessoa chega para mim e fala assim, todo mundo me pergunta um montão de coisas na Nova Aliança que é, mas é difícil quem me pergunta, pastor, e o pecado na Nova Aliança? As outras perguntas sobre muitas coisas. O pecado na Nova Aliança é pecado, irmão. Quem falou que o salário do pecado é a morte? Paulo, em Romanos 6. Romanos 6, versículo 23, ele diz isso, que o salário do pecado é a morte. Então, na Nova Aliança, como que o pecado age? Do mesmo jeito, matando. Pastor, então o cara que é salvo, se ele peca, ele morre espiritualmente? Não. Mas ele morre aquilo que o pecado que ele fez poderia produzir. Um exemplo, se a pessoa não paga as suas coisas, se eu não pago os meus fornecedores, qual morte que esse pecado vai gerar? Linha de crédito. Eu não vou conseguir, vai matar a minha linha de crédito. É isso. Todo pecado continua gerando a morte, mas não mais morte espiritual. Quem está em Cristo, está em Cristo. E hoje eu quero falar sobre repensar a vida na Nova Aliança. Você está preparado para isso hoje? Repensar como que você vive na Nova Aliança. Então, eu quero ler Gálatas 2, versículo 20, que diz, olha só. Vamos ler comigo? Deixa eu ler, irmão, para não ficar aquela... Fui crucificado com Cristo. Então, Paulo já começa a definir a vida da Nova Aliança. Ele vive uma vida que ele foi crucificado com Jesus Cristo. Ele diz assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé em quem? Na lei, nas minhas práticas das obras, na minha obediência ao que eu faço. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Me amou depois que eu me arrependi, que eu fui para a igreja, que eu me batizei, que eu comecei a ajudar no ministério na igreja, que eu comecei em todos os cultos. É isso que o texto diz, irmão? Não. Me amou. É no passado, irmão. E um presente. Alguma pessoa de português ajuda o pastor aí? É o presente do gerundo, do não sei o quê. Como é que é isso aqui? É o futuro do presente, do passado perfeito, do imperfeito? Como é que é esse negócio aqui? Então, que me amou e se entregou por mim. Então, o texto começa a dizer assim, olha, Paulo ensinando pra gente, como que eu vivo a minha vida agora na Nova Aliança? A gente tem que repensar, irmão. Entenda uma coisa, a vida na Nova Aliança, ela não é assim, ela é uma existência de transformação. Na Nova Aliança não é apenas você aprender uma nova doutrina, mas é tu ter uma nova existência como pessoa. Não, o pastor Eduardo ensina lá sobre a Nova Aliança, eu tenho que aprender aquela doutrina. Irmão, esquece isso, não tem a ver com doutrina, tem a ver com a experiência com Cristo que é. Quem está começando a entender? Amém. Ajuda o pregador, amém? Amém. Então, quando a gente entende que a Nova Aliança não é assim uma nova doutrina, mas é viver um novo modelo de existência como pessoa no teu dia a dia. Então, apóstolo Paulo pensa assim, eu já ando como um cara morto. Eu até brincava na outra igreja em Minas, que o pastor era assim, irmão, a gente tem que andar... como é que é aquele negócio quando a gente morre, as pessoas dão pra gente no cartório? Esse nome agora Como é que eu não falaram? Testar de óbito. Eu falo assim, irmão, a gente tem que andar com um testar de óbito no bolso, para a gente nunca esquecer que a gente já morreu com Cristo, a gente foi crucificado com Jesus. A gente tem que assumir que nós já morremos em Cristo.
E se a gente morreu em Cristo, a gente não vive nessa realidade que a lei mosaica põe, que a religião põe, que a sociedade põe. Você já é um morto para isso tudo. Você consegue entender isso? Tipo assim, as pessoas dizem, pastor, a guerra em Israel, meu irmão, o que? Final dos tempos, Jesus está voltando, fica tudo louco, tudo maluco, escrentalhado, tudo... Pô, Samara diz cinza, igual aqueles peixinhos lá do... Gente, Israel não é relógio de nada, mas se você acredita assim, não tem problema, irmão, você pode acreditar. Você só está dentro de uma teologia, ou dispensacionalista, ou teologia do pacto. Eu sou a teologia da Nova Aliança, você não conhece, pesquisa lá, teologia da Nova Aliança. Centenas de teólogos discutem sobre esse assunto, eu estou nessa, irmão. E talvez você me ouça e fale, porque você está em outra doutrina, pastor, talvez outra doutrina, outro tipo de pensar a vida. Para mim, Israel não é relógio de nada. O apóstolo Paulo diz que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais gentil. Não tem mais nada no Evangelho. Só tem em Cristo agora, gente. Gente, sempre brigaram. Desculpa falar, eu repensar você sobre Israel, sempre brigaram. Desde quando Moisés meteu nessa confusão, sempre brigaram. E vão continuar sempre brigando. Bomba vai cair sempre lá. Não é relógio de nada, irmão. O relógio é a igreja. O relógio é a igreja, o povo de Deus é a igreja. Então, não sei nem por que eu estou falando sobre Israel, nem gosto de falar desses assuntos. Mas entrei, não sei porquê, não sei nem como sair dele, mas entrei. Os outros ficam, que Samara, pai, foi o Bush jogou bomba, o Trump jogou bomba, todo mundo jogou bomba lá, o Obama jogou bomba, não é negócio de direita, isso é essa palhaçada, direita, esquerda, não sei o quê. Todo mundo jogou bomba lá no Iraque, o Saddam Hussein foi no Iraque, tu esquecendo das histórias, né? Quem que matou o Saddam Hussein? É o Obama. Agora quem que vai fazer uma lenda, nada lá? É velho, barbudo, brigando por nada, irmão, por causa de poder. Entenda isso, são velhos, barbudos, brigando por causa de poder. Quem sofre? As crianças, mulheres, os idosos, essas pessoas que sofrem. Não, tem que pagar e tomar tiro mesmo. Então, quando a gente entende que na nova aliança é um estilo de vida para a gente viver e a gente morreu com Cristo, não está mais agarrado nessa terra, no que está acontecendo. Mas não vou parar de trabalhar, vou só ficar dormindo. É isso que eu estou falando, irmão? Olha para mim seu trabalho, olha para mim, olha só, olhar para o pastor então. Você não consegue entender, olha para o pastor. Então, o que eu estou querendo trazer? Que na nova aliança agora, o que a gente tem que pensar é que a vida é para ser vivida em Cristo. Por que às vezes eu bato em algumas coisas, a pessoa fala, nossa Eduardo, tu é tão duro em algumas doutrinas evangélicas? É porque eu quero destacar a pessoa de Jesus, gente. Se você não for para estar aqui por causa de Jesus, eu te dou um conselho, você está perdendo teu tempo. Você pode frequentar até um terreiro de macumba. Não faz diferença. De você estar numa igreja evangélica, numa missa, você ser um muçulmano, você frequentar um terreiro de macumba. Se você não está com a essência necessária ali, é religião como qualquer outra. Vai te levar para o mesmo lugar nenhum. Só da escravidão. É isso que é o caminho da religião. Porque você tem que estar aqui por causa de Jesus. Você consegue entender que a nova aliança, a gente tem que repensar que a nossa vida agora é baseada em Cristo. Não é assim, não é a quantidade que o Ministério de Louvor que vai trazer uma música, vai mexer com você. Não é porque você vai receber um milagre naquele lugar. Não tem a ver com isso, tem a ver com Cristo. Se você frequenta um ambiente, porque o ambiente é legal, oferece para o teu filho um lugar bacana, isso tudo vai ter aqui daqui a um tempo. Não sei se vai levar 10 anos, 50 anos, sei que vai ter. Mas se é por causa disso, a gente não entendeu a vida na nova aliança. Eu até estava brincando que a gente foi num chá revelação de 2 pastores da igreja e errou quem seria. Aí eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, não tem profeta nenhum na nossa igreja. E o pastor Matheus Filipe botou menina também. Nós tínhamos que ter combinado, pastor. Você botava menina e eu menino. Brinquei com ele. Porque aí estava equilibrado. Tem profeta. Um dia Deus usa o Eduardo, um dia usa o Matheus. Aí eu fui e falei lá, menina, torcendo lá. Aí o pastor Matheus, menina! Aí estourou tudo azul. Eu falei, pastor, não tem profeta nessa terra. Se a gente vive a nossa vida baseada em profeta, em profecias, em doutrina, em ambiente, isso é tudo da carne. Irmão. Um dia eu vou pregar sobre a carne, você vai ficar escandalizado. Tanta coisa que você achava que era espiritual e era só emoção, era só da alma, não é do espírito. A alma é a janela das nossas emoções.
E a carne opera na alma. Esse choro meu aqui é alma. Nossa, Eduardo, aí você está sendo frio demais. Mas o meu intelecto é frio. As minhas emoções, não. Quem está entendendo? Amém. Muita coisa que a gente vê operando nas religiões é carne, irmão. É coisa do homem, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o espiritual. Porque Deus, quando quis ser espiritual, ele se tornou humano. Olha que loucura. Deus, quando quis se revelar, ele não chegou como uma assombração, ele nasceu em um ventre, algo natural. Gente, o milagre é tão natural na minha e na tua vida que a gente nem percebe. É verdade. A gente nem percebe. Por isso que a gente fica a vida inteira buscando alguém a não ser o Cristo, porque é tão natural. Lembra com Maria? Ele falou assim, não, ele não morreu não, Maria. Ele só está dormindo. É muito natural. Ah, tira a pedra. Oh, sai para fora. Ah, tira a pedra. Oh, papai, tu sempre me ouviu. Lázaro, sai que eu quero tomar um café na tua casa. O cara podre saiu. Então, quem está entendendo? É uma vida tão natural de milagres que vai acontecendo, de coisas que vai vindo que tu nem percebe. Então entenda isso, que a vida ela tem que ser cristocêntrica porque a gente morreu com Jesus Cristo. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Por que você não está debaixo da lei mais, Fábio? Porque não há lei para morto. Quando você morre aqui na terra natural, não tem mais lei sobre você. Pode ter qualquer julgamento, pode ser preso, as tuas multas, todos os seus problemas, PTU atrasado, tudo, acabou tudo. Aí, vamos ler Romanos 7. Joga lá Romanos 7, capítulo 1. Me vê aqui. Muita gente lê esse texto para casais, para família, para divórcio, e não tem nada a ver com o divórcio esse texto. Romanos 7. Alguém pode abrir e ler para mim? Versículo 1. Romanos 7. Romanos 7. A partir do versículo 1, a gente vai ler alguns textos aqui. Me vê aqui agora, acho que eu vou tirar muita dúvida aqui. Olha só o que diz. Quem quer começar a ler aí? Eu vou achar aqui, irmão. Está na minha Bíblia. Eu sei que está aqui. Achei. Romanos 7. A partir do versículo 1. Romanos 7. Versículo 1 diz assim. Ou vocês não sabem, irmão, pois falam os que conhecem. Não, é Romanos 7, versículo 1. Meu irmão. Meus irmãos, falam vocês. Isso aí, a versão um pouquinho diferente. Manda ver, Danilo, essa aí mesmo. Ou vocês não sabem, irmão, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Então Paulo está falando que ele conhece, ele está falando de coisas que ele conhece, que é a lei. Aí ele vai continuar dizendo, vai lá, Danilo. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Você está onde? Do versículo qual? 3. Valeu 3 agora? 4. Vamos lá com o 4 então. 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Calma aí, Danilo, calma, Danilo. Nossa Deus do céu, vocês lêem a Bíblia muito rápido. Se lê igual o Danilo, não aprende nada, tá? Assim, meus irmãos, vocês também o quê? Morreram para a lei. Quando ele cita lá do divórcio, tem gente que traz para agora e fala, tá vendo? Ele usa um exemplo da lei. E eu não vou entrar nesse negócio de divórcio. Para mim é uma tragédia. E talvez se alguém passou por isso, sabe que é uma tragédia. Ele não está falando de divórcio, ele está falando da lei aqui. Moisés não está falando de divórcio, botando lei sobre divórcio. Aí ele diz, olha, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Por quê? Morremos em Cristo, irmão. Se a gente morreu em Cristo, as 613 leis não tem operação sobre a nossa vida mais. Aleluia. Aí, então, pastor, eu vou viver conforme não existe lei. Irmão, se você viver a vida de Cristo em você pode viver conforme não tem lei. É só viver conforme a vida de Cristo em você. Mas não pode achar que você está debaixo dessa lei. Você está debaixo agora da vida de Jesus em você. Aí ele continua dizendo, olha, por meio do corpo de Cristo,
para pertencer a outro, não é mais a Moisés que você pertence. Você pertence a outro marido que é Jesus, não mais a Moisés, a outro marido. Aleluia. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de quê? Vamos ler o 5 agora, Danilo. De jeito bem rápido assim que tu lê. O 5, vai lá, olha. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Consegue entender? Não, se ler o 7, aí você cai para trás ainda. Aí se for, entendeu? Então, por que não estamos debaixo da lei mais? Porque nós morremos em Cristo e pertencemos a outro marido agora, não mais a Moisés, a outro marido. Então a lei não tem operação para nos julgar para o inferno mais. Não estamos debaixo dela. A lei hoje ela só serve para levar as pessoas até Jesus Cristo. Mais nada. É isso que a lei funciona. Vamos caminhar mais um pouco? Mas só como que eu tenho que viver a vida hoje na Nova Aliança? É viver pela fé, irmão. Primeira coisa é viver em Cristo, que eu falei. Agora é pela fé que você tem que viver a tua vida. Fé em quê, irmão? Fé que o Flamengo vai ganhar, amém? Misericórdia, irmão. Não, é isso, irmão. Não é fé que o Flamengo vai ganhar. Tô brincadeira, vou acordar os irmãos. Não é fé no Flamengo, não é fé que eu vou ser próspero, não é fé que eu vou ter um bom emprego, não é fé que eu vou ter uma boa carreira. É fé no Cristo, sempre é nele. Amém. Sabe por quê? Nele já encontra todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Em Cristo tem todas as bênçãos, até o versículo 15 de Deuteronômio é só bênção. Depois do 15, aí até o 68 é só maldição. Do 16 ou do 17 até o 68 é só maldição. Toda aquela maldição Jesus levou na cruz. Agora os 14 versículos para cima, que fala sobre as bênçãos, é que se encontra nele. Então é fé nele e tranquilidade. Glória a Deus. Obrigado. Aí Maria falou assim: eu creio que existe a ressurreição, Jesus, lá no final. Maria, irmã de Lázaro. Aí Jesus falou assim: não é isso que eu estou dizendo. Não é fé em uma doutrina. Não é fé num evento. É fé em uma pessoa, que é Deus, que é o próprio Jesus. Você está entendendo? É essa fé. Glória a Deus. Sabe por que a gente tem muitas crises de ansiedade, muitas dúvidas, muito medo? Que a nossa fé é no ambiente que a gente vive, não é em Jesus. Tudo em torno da gente é um ambiente e a gente acredita naquelas coisas que o ambiente está mostrando para a gente, não no Cristo que vive em nós. Entenda que a gente tem que repensar que na Nova Aliança a vida o tempo inteiro ela é movida pela fé. Sabe por quê? A fé é o que nos faz fluir em Jesus, gente. A gente tem que entender isso, porque o apóstolo Paulo em Gálatas 2 ele diz assim: vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não fala assim: eu vivo pela fé na palavra, eu vivo pela fé na doutrina. Ele não fala isso. Eu vivo, e ele fala assim, o Danilo leu lá que ele disse: olha, eu conheço a lei. Estou falando para pessoas e estou falando conforme um homem que conhece a lei. Há um texto de Filipenses que ele diz: olha, eu considerei tudo que eu era como esterco, como cocô, para ser encontrado em Jesus. Eu estou falando cocô para chutar mesmo. Eu vi um dia um pregador falando que é esterco, assim, que o esterco sustenta da vida, não é nada disso. Você está falando cocô mesmo, leia o texto inteiro, meu filho. Se considerou como merda. Tudo que ele tinha de experiência, toda a doutrina que ele carregava, toda a moralidade dele, ele considerou como esterco diante de quem? Da pessoa de Jesus. Tu imagina, gente? Hoje não é a lei que está fora tentando entrar para dentro. É o autor da lei que pode entrar dentro de você. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Antigamente era a lei escrita para você tentar gravar aquilo. Então, por que é pela fé? Porque a fé é que faz a gente fluir, acreditando em Jesus mesmo. Eu falo assim, é muito difícil, irmãos. Você chegar numa igreja evangélica hoje e falar assim: olha, você tem que acreditar só em Jesus, você desvazia a igreja assim por completo.
as pessoas têm maior dificuldade de crer só em Jesus. Lembra que eu falei sobre Jesus como mediador? Quem que é o teu mediador? É o jejum? Julgando os irmãos católicos. Maria, não sei o que, não media. E você, o que está te mediando? Tem algumas pessoas que é o pregador. Mas hoje não é o Fábio que vai pregar, hoje não é isso, hoje não é não sei quem vai pregar, hoje não é não sei quem. Caminhar e me ouvir é um bom, mas que se liberta, mas é um desafiador. Você tem que entender. Vocês nunca vão ouvir eu falando não sei de Jesus, irmãos. E o que a fé faz? A fé é uma resposta do que Deus já manifestou em nós. Lembra que o Hermes o Hermes abriu o culto que um dia disse assim: irmãos, é só se Jesus se revelar a gente que a gente passa a crer nele, é isso mesmo. Jesus vai... mas ele toca em todo mundo? Toca, irmão. Eu não sou calvinista nem arminiano, já expliquei isso aqui. Ele toca em todo mundo. Mas tem aquele momento que ele vai tocar e as pessoas vão dar essa resposta, que é essa resposta de fé. Então a vida da nova aliança, ele tem que repensar, ela é para ser vivida na capacidade do Espírito Santo. Entenda isso, não é na tua capacidade. Eu posso também acrescentar, que eu estava em casa pensando hoje pela manhã, e até anotei aqui que a fé, ela nos conecta com Cristo diariamente. Eduardo, explica isso melhor. Olha para mim aqui para você entender isso. Na lei, nas 613 leis, as crianças até 14 anos de idade tinham que saber todas elas, a maioria até 9 já sabia todas as 613 leis. Se você não sabe, uma criança com 14 anos, judia, até hoje, que é criada no judaísmo, ela cita os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, como uma canção. Não tem que eles ficam fazendo assim com o cérebro para frente, para trás e lendo a Torá? É uma forma do cérebro gravar. Nós temos nossos psicólogos aí, depois pode ajudar o pastor. Esse balanço no cérebro é um gatilho para gravar. Isso os muçulmanos fazem, os budistas fazem e por aí fora vai. Esse balanço é para gravar uma doutrina, fixar ela na tua cabeça e trazer para o teu coração. Ué, mas por que Paulo nos ensinou a fazer isso? Que não é uma doutrina que você vai gravar, irmão. É uma pessoa que vai possuir, vou usar essa palavra assim, você, que vai entrar em você, que vai fazer parte da tua vida. E aí, eles nos conectam com o nosso dia a dia, porque você tinha 24 horas para cumprir 613 leis. Aí você tinha que ser, você topasse com um animal com o pé quebrado, você falava assim: mas hoje é sábado, eu posso cuidar desse meu animal ou não posso? Você tinha que pensar na doutrina. Era no judaísmo. Aí você tinha 24 horas para cumprir 613 leis. Aí você tinha que ficar assim, olha, olhando o teu dia a dia, se até uma boa ação que você ia fazer ia quebrar a lei. Por isso que Jesus estava fazendo coisas boas e os caras achando que quebrou a lei, que estava quebrando a lei. Não estava quebrando a lei, que a lei no fundo não dizia isso, apertar botão de elevador, de cuidar do animal. Não estava falando de fazer o bem e o outro era pecado. Mas tinha essa preocupação com medo de quebrar 613 leis. O que faz hoje a fé? A fé nos conecta com Jesus e nos dá uma liberdade para a gente viver o quê? O dia a dia. Porque em Romanos 1,17 diz assim: o justo vive pela fé. Vive. Se você levanta, deita, come, para ajudar alguém, você faz isso por fé, irmão. O justo vive pela fé. Não é pela reflexão da doutrina das 613 leis. Existe só uma lei na nova aliança, que é qual, irmão? Ajuda o pregador. Senão eu vou voltar, que eu comecei a falar 3 anos atrás aqui. É amar a próximo. Gálatas 5,17. Lê lá. É a única lei. Tiago 1,8. 1 Pedro, acho que 2,17. A única lei que existe é amar o próximo. Aleluia. E acabou. Ah, pastor, mas tem amar a Deus sobre todas as coisas. Já vencemos isso. É a lei, essa é Levítico 11. Não foi Jesus que ensinou. Foi o mestre da lei que chegou para ele e falou assim: o que faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou: o que a lei diz? Deixa bem claro a lei. Falou: amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Gente, eu quero perguntar para você aqui, olha só. Como que um homem caído vai amar a Deus por toda a tua força, todo o seu entendimento, todo o seu pensamento? Nem eu que nasci de novo estou conseguindo fazer isso, irmão. É muito assustador. É repensar, irmão.
A mulher me disse, não foi Jesus que ensinou. Jesus perguntou assim, o que a lei diz? Jesus deixou bem claro. Aí Jesus falou para o homem assim, faça isso e viverá. Não falou nem que ia ser salvo, ia ficar vivo. Vamos caminhar para o fim? Então, nós temos que repensar que a vida na nova aliança ela é capacitada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos regenerar. A vida inteira eu ouvi na igreja que havia os passos para a salvação, que ela era pela fé, pela graça, e nós éramos justificados, e havia o outro passo que era a santificação, que a gente tinha que santificar. E santificar botava como algumas doutrinas para você santificar. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo, santificação. Mas quando eu fui para Hebreus 10, bota lá, acho que não está no roteiro, Hebreus 10, Hebreus 10, nos fala que a santificação, olha o que fala, olha só. Pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados. Vai falar qual é a vontade, irmãos. Olha só. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Como que você se santifica? Crendo nesse evento. Pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados. Que dia que você é santificado, irmão? No exato momento que você aceitou Jesus. Não é um processo. Santificação não é um caminho para Deus. É um caminho para os homens que estão ao teu redor. Mas às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, Eduardo, até hoje eu tenho muita reclamação acerca de minha pessoa. Para quem é de fora, você está se santificando, mas para o Pai, em Cristo, você é santificado e acabou. Quem entendeu isso aqui? Consegue entender isso? Gente, para as pessoas de fora, todo mundo está em processo. O mais bonito que eu vejo, para a gente caminhar para o fim, Charles Spurgeon tem uma frase muito boa, bota para a gente a frase de Charles Spurgeon. Ele tem uma frase muito boa, diz assim, a nova aliança, essa aí, não, a Charles Spurgeon mesmo. Não, essa aqui é Strong's, eu li errado. É Strong's mesmo, isso aí. Ele diz assim, a nova aliança produz pelo Espírito o que a antiga aliança exigia pelas obras, ou pela letra. Então, a nova aliança, ela produz em nós, vai produzindo em nós, mas para Deus você já é santificado, você já é santo diante de Deus. Ele já te recebeu, sabe por quê? O problema é que a gente quer apressar o rio e acalmar o vento, irmão. Lembra que Jesus disse que o Espírito Santo é como um vento, que sopra onde quer? Você já tentou acalmar uma tempestade, deu certo? É do jeito que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Você está aqui e fala assim, pastor, Eduardo, eu não consigo ser perfeito ainda em algumas coisas e as pessoas não conseguem me ver perfeito em áreas que eu já sou perfeita. Por que isso, irmão? Você tem como apressar um rio? Chegar no rio e falar assim, vamos. Alguém já conseguiu fazer isso? É tolice, irmão. Alguém conseguiu na tempestade tentar acalmar? Só quem conseguiu fazer isso foi quem, irmão? Jesus. Só Ele que conseguiu fazer isso. Então, cada rio vai num caminho, e cada rio tem uma velocidade, cada tempestade tem uma densidade de vento. Então, na vida de cada um, as coisas acontecem de um jeito, irmão. Aleluia. Tem gente que se converte que parece... Eu olho para cá e falo, eu não sou crente, não. Tem uns irmãos que se convertem, eu fico mais de medo. Eu pregando ainda. Eu pregando, meus irmãos, o cara se converte tanto que eu falo assim, mas como é que pode? Se converteu tanto assim? A comunidade, aquela pessoa era assim, você vê aquela pessoa agora, não sei o que, eu fico assim, Jesus. Porque a tempestade ela foi muito mais forte na vida dela. E na minha estava chuviscando, tem vezes. Você sente assim? Talvez alguns foi aquela cachoeira, assim, então alguns foi aquele riachozinho, irmão. Mas está correndo. É no tempo de Deus, irmão. Sabe todas as coisas. Não estou falando isso que para você viver no pecado. Amém, irmão. Está entendendo isso? Você já morreu para essas coisas, irmão. Só tu podes. E quero terminar dizendo que a vida na nova aliança é uma caminhada. E já tem a ver com essa ilustração que eu usei do vento e que eu usei do rio. É uma caminhada, irmão. Que a gente vai sempre caminhar. Mas o mais bonito que não é um caminho de doutrina, é o próprio Jesus. Jesus disse que ele era o quê? O caminho é o próprio Jesus. Então entenda uma coisa, na nova aliança é uma vida de liberdade nessa caminhada fora de qualquer tipo de escravidão.
Você não é escravo a nada. Você não é escravo a frequentar um culto, você não é escravo a quantidade que você ora, a quantidade que você lê a Bíblia, você não é escravo a nada. Só que é difícil você entender isso. E as pessoas falam assim para mim, Eduardo, se as pessoas ouvem isso, vai cair tudo numa bagunça danada. Eu falei assim, é bom que cai, irmão. Que aí define, como Paulo diz, quem é crente e quem não é crente, quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Que se o cara é encabrestado por causa de uma doutrina, ele não é salvo, irmão. Ele tem que se sentir mal. Você, pastor, mas como que eu sei se eu nasci de novo? Você sente mal quando tu falha? Pronto, irmão, está definido que você nasceu de novo. Ou você peca e posta. Ou o pastor tem que falar assim, que postagem é essa que você botou aí? Está repreendido, irmão, tira isso daí. Você precisa disso, irmão, já era. Já era, não existe céu nessa vida. Existe só carne. Por isso que na Casa Viva, eu como pastor, esse tempo todo que sou pastor, dos 16, 17 anos, eu nunca fiquei corrigindo ninguém na cara, irmão, não sei o quê. Tinha os irmãos que vinham para mim, pastor, eu fiz isso. Eu falei, rapaz, não acreditei que você fez isso, porque isso não é você. É outra conversa, né, irmão? É outro nível, né, de conversa. Isso não é você, irmão. É outro nível. Não sou eu, pastor. Onde que eu estava com a cabeça? Em Adão, caído. Tá entendendo? Sabe por quê? A gente tem que entender que a nova aliança é assim, foi uma pessoa abandonada, suja, sem ter comida, rejeitada, foi pegada pelo rei, dado uma nova veste, um novo nome, introduzido no palácio, botado, sentado de lado do príncipe, falando assim, come tudo que o príncipe comer, mas agora aprenda nessa caminhada com o príncipe, a caminhar como um príncipe, um lorde. Isso meu irmão, salvação da nova aliança. É diferente do que tu vê algumas religiões anunciando que é salvação. Então a vida é uma vida para ser vivida e repensada, que é de liberdade. Não é liberdade para pecar, irmão. É liberdade para servir. Olha, isso é eu que digo. Não é uma frase bonita minha de impacto. É Gálatas. Olha lá, tá lá. Ó. Olha, ó, Gálatas 5, olha só. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usa a liberdade para dar ocasião o quê? A carne, mas sirvam uns aos outros mediante o quê? Que liberdade que a nova aliança nos dá? De servir, irmão. Aí você pode servir aonde? Você pode servir na igreja, você pode servir dentro de casa, você pode servir no teu trabalho, você pode servir no seu comércio, você pode servir onde você está. A gente pode servir, mesmo quando as pessoas acham que a gente não está agindo direito, mas você pode servir. Você que está entendendo o que eu estou dizendo? Nós fomos chamados, irmão, para ser livre e para servir. E tem uma frase que você colocou ali, o JB. Ele diz assim, olha, quem quer ler para mim? Eu acho que é a próxima. Depois dessa, eu gosto desse teólogo aí, um cara muito novo, contemporâneo da nossa época, tem uma excelente igreja. Quem quer ler para mim, para me ajudar? A nova aliança liberta da escravidão, da letra para uma vida de liberdade verdadeira, governada pela graça e movida pelo amor. Consegue entender isso aí? Pelo amor, irmão. Movida pelo amor. Na tua caminhada, o que você não pode fazer? Deixar de amar. Não é deixar ir vir em culto, não é deixar... não vai vir ninguém mais na casa de Deus. Não tem problema, irmão. Eu prego você 17 anos, fica tranquilo, isso aí que eu estou falando. Vamos para o próximo para a gente encerrar? Qual é o resumo de hoje aí? Joga o resumo aí, olha. A vida da nova aliança é cristocêntrica pela fé no Espírito e a caminhada pela graça. Obrigado, Senhor. Você consegue entender isso? Eu pergunto você tem tentado viver com a força do teu braço ou não? E até a amar, gente, tem que ser natural. Não é você sair daqui e falar, nossa, eu tenho que amar. Não é nada disso que eu estou ensinando aqui, pelo amor de Deus, não é isso que Paulo falou. É uma liberdade para servir. Não é uma imposição que tem que servir. Quem está entendendo? Tem que ser orgânico. Tem que vir da liberdade, não da imposição de um religioso, me coloco como religioso agora, falando assim, ó, você tem que servir. Não é nada disso. A gente tem que sair dessa atmosfera. De tem, acontece. Você vai começar a servir. Você vai começar a ouvir. E para encerrar... Isso aí, Fernando. Livre. Jamais escravo.
e nem de homens, como a gente leu um texto de Gálatas esses dias atrás. Eu notei uma frase assim, olha, a vida na nova aliança não é uma forma moral, é uma ressurreição espiritual para uma nova vida. Termino com essa. Eu tenho outro pensamento aqui também, mas eu vou deixar para outro dia. Eu sei que muitas coisas aí Deus mexeu no teu coração hoje para você repensar. E a minha intenção como pastor aqui, irmão, na Pimenteira, é formar essa igreja que Jesus sonhou. Tudo que eu falei aqui. Que as pessoas têm prazer de estar junto, têm prazer de servir.